Vamos lá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje tarifas de importação bilaterais. Elas podem chegar a 40%. A Casa Branca também ameaçou ampliar as barreiras contra os países alinhados ao grupo do BRICS. Reportagem Mariana Giangiacomo. O novo tarifaço interrompe a trégua de 90 dias implementada pela Casa Branca para a negociação bilateral dos acordos. Japão, Coreia do Sul, Tunísia, Bósnia, Indonésia, Bangladesh, Sérvia, Camboja, Tailândia, Malásia, Cazaquistão, África do Sul, Mianmar e Laos foram alvos das medidas. O objetivo da escalada, segundo a Casa Branca, é diminuir o déficit da balança comercial e promover a reindustrialização da economia americana. O Brasil, por enquanto, não recebeu qualquer comunicação oficial do governo americano e continua com um piso tarifário de 10%. Os Estados Unidos anunciaram ainda que pretendem prorrogar a implementação das tarifas de Donald Trump para o dia 1º de agosto. Antes, a promessa era que as barreiras passassem a valer já nesta quarta-feira. The administration, the president and his trade team want to cut the best deals for the American people and the American worker. That's what they're focused on. No dia anterior, o presidente americano também ameaçou tarifar em 10% países que classificou como alinhados às práticas anti-americanas do BRICS. A ameaça de Trump vem justamente no momento em que os líderes do BRICS estão reunidos na cúpula de chefes de Estado. A principal crítica do republicano ao bloco é o fomento ao uso de moedas alternativas ao dólar no comércio internacional, medida que não é unanimidade sequer entre os 11 integrantes do bloco. No encerramento da reunião realizada no Rio de Janeiro, o presidente Lula condenou a postura do americano. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. Mesmo tom adotado pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim, que classificou a estratégia como um tiro no pé. Se você for jogar sempre na base de ameaça da tarifa, você vai acabar desgastando a si próprio, porque os outros países vão procurar alternativas, vão negociar entre si. Tiro no pé foi a última frase do Celso Amorim. É sugestivo o tiro no pé. O governo brasileiro publicou um vídeo nas redes sociais que coloca regiões do território ucraniano sob controle da Rússia. Vamos assistir? É uma representação, isso foi feito pelo governo brasileiro, dos mapas do estado de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. Eles estão pintados com a bandeira russa. Todos eles são reconhecidos internacionalmente como parte da Ucrânia. A Rússia está lutando e nem sequer ocupou todos ali do mapa. Vladimir Putin já tinha declarado unilateralmente a anexação. É totalmente ilegal o que ele fez. Desses estados, desses distritos, a Rússia, o líder russo, considerou a região Luhansk como totalmente dominada. Que tiro no pé, Daniel? William, tem algumas posturas e alguns gestos que eu tenho imensa dificuldade de entender. Muitas vezes Lula, ali, na ansiedade dos seus discursos, no voluntarismo, acaba transmitindo para o público, isso ressoa até na Casa Branca, algumas mensagens que sequer estão sendo discutidas pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, pela diplomacia profissional, e eu cito o uso das moedas locais para o comércio. Se você conversa com as principais autoridades econômicas do país ou da diplomacia, eles deixam muito claro que ninguém está tratando seriamente disso, porque, afinal de contas, nem o Brasil quer acumular rúpias indianas, nem a China quer acumular randes sul-africanos. Ninguém quer transacionar com moedas locais. E o próprio comunicado tem apostos e ressalvas que, embora acomodem o pedido da Rússia de citar isso, e a Rússia tem interesses óbvios, porque tem que fugir do dólar e do SWIFT,
nada disso interessa para o Brasil ou para os demais países. Mas qual é a postura de Lula no discurso? É dizer que o importante é a desdolarização e o uso de moedas locais. Isso conflita com a própria estratégia da diplomacia que tem sido nas negociações com os Estados Unidos, por exemplo, de caminhar pela sombra. Eu costumo dizer, de se deitar no chão e se fingir de morta. Por quê? Porque o Brasil achava e acha que está sendo bom, por enquanto, lidar com os Estados Unidos na moita. Não chegar a acordo nenhum. Por quê? Porque outros, Suíça, Japão, Bangladesh, Tunísia, todos esses países que nós citamos estão fazendo grandes concessões comerciais para, no fundo, atingir 10% de sobretaxa, que é o que o Brasil já tem. Então, a estratégia era andar pela sombra. Daniel. Agora, se você tem um presidente da República que, numa semana de comunicado, coloca tudo isso, óbvio que você chama atenção e a estratégia cai por água abaixo. Tem 2 pontos aí, Daniel. Quando você estava entrevistando o Celso Amorim hoje, junto com a nossa Jussara Soares, você começa dizendo ao Celso Amorim, na parte declaratória da sua pergunta, que o Irã financia grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. E no meio da tua pergunta, antes de começar a resposta, a gente ouve o Celso Amorim dizendo o seguinte: eu não tenho essa informação. Eu não sei que mundo eles vivem. O presidente da República, no começo da tarde, diz assim: em que fórum internacional se combinou que o dólar seria a moeda padrão do mundo? Isso não é uma pergunta, isso é uma expressão de profunda ignorância de como é que funciona o sistema monetário internacional. Funciona na força da moeda, que está associada à força de cada país. Isso é um dado meio básico. É aí que essa estratégia que você menciona de negociação me parece resvalar para certa, como é que eu vou falar? Irrelevância Lorival. A não ser quando se trata do governo brasileiro colocar um mapa atribuindo a um agressor o território de um país cuja soberania a gente, por princípio, defende, ou pelo menos diz defender? Como que os brasileiros se sentiriam se um outro país publicasse um mapa com um pedaço do Brasil com a bandeira de um outro país que tivesse invadido o nosso país, com o qual nós estivéssemos em guerra há 1.230 dias, que a Ucrânia é bombardeada cotidianamente pela Rússia. O mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Putin é porque ele sequestrou milhares de crianças ucranianas. E, no entanto, o comunicado de hoje, de ontem, aliás, né, do BRICS, condena a Ucrânia, consegue condenar a Ucrânia por ter realizado bombardeios contra a Rússia. E não faz menção aos bombardeios que a Rússia faz contra a Ucrânia. Então, assim, o presidente Lula, o atual governo brasileiro, assim como o BRICS, sofre de uma crônica moralidade seletiva, né? Princípios, fundamentos seletivos, que só se aplicam aos seus inimigos e dos quais os seus aliados estão isentos, aqueles com os quais eles sentem algum tipo de afinidade ideológica. Só que moralidade seletiva não é moralidade, é hipocrisia, é demagogia e, portanto, não tem validade internacional. Como o Brasil carece de poder político, econômico, militar e tecnológico, o poder do Brasil, a projeção do Brasil, o poder brando do Brasil consistia na sua tradição de coerência com relação às leis internacionais. Algo que nós estamos perdendo agora e que não é pouca coisa. Você conseguiu, já falando na questão do comunicado, Thaís, identificar afinal se querem desdolarizar ou não? Não, eu certamente gostariam de fazê-lo, né? Mas vamos tomar a China como exemplo, como sendo 2/3 do BRICS e sendo a segunda maior economia do mundo. A China tem controle de capitais, a China não tem interesse nenhum em transformar a sua moeda numa moeda conversível, porque no momento em que isso acontece, como é o caso do euro, como é o caso do iene e do dólar,
o país perde certo poder sobre ela, né? Sobre a moeda. A moeda passa a ter valor nas transações internacionais, a depender do seu lastro, a depender da sua confiança, da sua credibilidade, que é o que tem o iene, o euro e o dólar. Então, a própria China não quer a conversibilidade e não quer abrir a conta de capitais, que são as condições mínimas para que houvesse um processo de desdolarização. O que muitos especialistas têm me dito é que sim, é inescapável um processo de digitalização das transações financeiras e que em algum momento, a depender de como caminha o lastro, a conversibilidade e a segurança das transações, não necessariamente vai precisar do dólar como referência de preço, do dólar como lastro, do dólar como conversão. Agora, parece uma brincadeira de mau gosto ficar colocando isso como uma demonstração de força. De força sobre o quê, né? Porque moeda que não tem lastro, que não tem conversibilidade, que não tem credibilidade, não é uma moeda transacional. Deixa eu voltar, Daniel, nosso bom repórter na rua. Por favor, você está pedindo a palavra, Daniel? Prossiga. William, só se eu puder fazer um breve comentário, porque claro. Eu estava fazendo o exercício de pegar a primeira declaração do BRICS em Ekaterimburgo, em 2009, e compará-la com a atual. Aquela primeira declaração era uma declaração de 16 parágrafos, de 977 palavras, que dizia basicamente o seguinte: defesa de uma nova ordem multipolar, reforma das instituições multilaterais, não só a ONU, FMI, Banco Mundial. Depois você cria arranjo contingente de reservas para funcionar como um FMI alternativo, Banco dos BRICS com empréstimos com menos condicionalidades. Até aí, me parece que tudo bem. Você tem agora, em 2025, um comunicado que vai para 126 parágrafos, para 17 mil palavras, que fala de jovens cientistas, de Caxemira, de mulheres, de tudo. É um mastodonte prolixo e sem foco. Me parece que o BRICS, como uma estratégia de aproximação com a Ásia, de cooperação sul-sul, quer dizer, eu não sei se o Brasil hoje teria o grau de proximidade comercial, política, de cooperação em diversas instâncias com a Índia ou mesmo com a China, que teria sem os BRICS. Quer dizer, com os BRICS o Brasil tem mais. O problema é que quando você transforma essas prioridades todas que havia em 2019 em tudo, em conflito Israel-Palestina, em ataque ao Irã, em discutir se houve terrorismo por parte da Ucrânia na Rússia, realmente você perde o foco e cai numa contradição muito grande. E a Índia, a relação comercial que o Brasil tem com a Índia é pequena, muito pequena. Tem potencial para ser muito maior, mas é muito pequeno. Não tem comparação com o que é com a China. Mas há, sim, uma aproximação maior em função do BRICS. Mas ela ainda não se transformou num ganha-ganha para os dois países. Do ponto de vista comercial, ainda não. Lorival, Trump encara, evidentemente, nunca escondeu isso, voltou a dizer isso hoje, que outra coisa o BRICS não faz a não ser desafiar os Estados Unidos e se tornar anti-americano. Fez hoje uma ameaça, como das ameaças dele, a gente vai ter que esperar para ver se vão se concretizar ou não. Agora, a ameaça de impor tarifas 10% em cima de todos do BRICS, ele vai fazer o que com a Arábia Saudita que está lá? O que ele vai fazer com a Índia que está lá? Bem, acho que o Trump, ele vai, se ele for levar adiante essa ideia, ele vai punir aqueles países que ele considerar que foram mais ostensivos, né, nesses desafios aos Estados Unidos. E no caso do Brasil, há uma tempestade perfeita, né? Assim, há uma convergência de motivos, né, do ponto de vista do Trump, para hostilizar o atual governo brasileiro. Começa pelo STF, né, as punições contra as Big Techs. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, quem é que está certo, quem é que está errado. Estou fazendo uma análise do ambiente que está se formando entre o governo Trump e o governo Lula. Então, STF, com as punições às redes sociais, às Big Techs, que são uma importante fonte de receitas para a economia americana e de apoio político para o Trump.
Aí você tem os desafios que o BRICS tem colocado para os Estados Unidos, né? Os discursos que foram feitos nesses 2 dias e o comunicado final é muito dedicado a atacar os Estados Unidos, né? Chamam os Estados Unidos de protecionistas, quando os maiores protecionistas do mundo estão nos BRICS, são o Brasil, a Índia, a China, a Rússia, são os maiores protecionistas do mundo. O protecionismo americano é um fenômeno do Trump, mas antes era a tarifa americana média de 2,5%. Bom, ataca o bombardeio americano ao Irã, que é membro do BRICS, ataca as sanções multilaterais adotadas pelos Estados Unidos, as tarifas e assim por diante, as questões climáticas e uma série de coisas. Então, além disso, você tem ali um Eduardo Bolsonaro que hoje disse na CNN Brasil que talvez, em parte, a atuação dele, as articulações dele nos Estados Unidos tenham contribuído para esse posicionamento do Donald Trump. Tem a coisa do dólar, né? O Trump, depois de se eleger em novembro, ele havia dito que ia punir com 100% a mais de tarifas os países que levassem adiante essa ideia de desafiar o dólar. E, enfim, e aí você tem uma afinidade dele pelo Bolsonaro. Em 2020 ele já defendia o Bolsonaro durante a pandemia e tal. Ele faz isso com os presidentes e primeiros ministros que ele gosta, como Andrzej Duda na Polônia, Rodrigo Duterte, ex-presidente da Filipinas, Viktor Orbán na Hungria. É um hábito dele interferir nos assuntos dos outros países, inclusive em períodos eleitorais. Então está se formando aí uma situação em que o Trump, se quiser, poderá querer criar um ambiente de hostilidade com o governo brasileiro.